No Saber Direito de hoje, você vai aprender mais sobre o direito eleitoral. Vai entender a organização da Justiça Eleitoral, como funciona o registro de candidatura e impugnação, os aspectos da campanha eleitoral e os crimes e as ações eleitorais. As aulas são com o professor Renato Ribeiro. Olá, nós estamos de volta com a quinta e última aula do nosso curso de Direito Eleitoral do Saber Direito. Eu sou Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral, doutor em Direito pela USP e autor de alguns livros sobre Direito Eleitoral, entre eles o livro Direito Eleitoral que acaba de ser lançado, relativo às eleições de 2020, totalmente atualizado. O livro Direito Eleitoral, da minha autoria. E na aula de hoje, nós vamos finalizar o nosso curso com as chamadas ações eleitorais. O que são essas ações eleitorais? Aquelas principais para você que é operador do direito, você que é estudante de direito e quer saber um pouco mais de direito eleitoral, você que é membro do Ministério Público, membro da magistratura, exercendo aí a função jurisdicional enquanto magistrado da Justiça Eleitoral, todos estão convidados a, comigo, aprendermos, conversarmos um pouco sobre essas ações eleitorais. Lembrando que essa é a quinta aula e nas aulas anteriores, na primeira aula, nós tratamos da organização da Justiça Eleitoral, nós falamos das funções da Justiça Eleitoral, essas funções, principalmente a função normativa, porque a Justiça Eleitoral, por meio das suas resoluções, tem uma função normativa. Nós falamos da função jurisdicional, que é justamente de atuar enquanto órgão que julga as eleições, julga os conflitos relativos às eleições, e a Justiça Eleitoral, portanto, tem esse papel fundamental de dirimir conflitos que aparecem no curso do processo eleitoral, especialmente quando nós estamos a tratar de candidatos um contra o outro ou até mesmo as ações propostas pelo Ministério Público contra candidatos, partidos ou coligações que tenham eventualmente cometido algum ilícito. Na segunda aula, nós falamos sobre as condições de elegibilidade, as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade, ou seja, essas condições de elegibilidade esculpidas todas no artigo 14 da Constituição, portanto, condições previstas pelo nosso próprio texto constitucional, e depois disso nós tratamos também das hipóteses de inelegibilidade. E essas hipóteses de inelegibilidade são hipóteses esculpidas na lei da ficha limpa, aquela lei que trata das hipóteses de inelegibilidades, famosa lei da ficha limpa, a lei complementar 64/90, lei das inelegibilidades, que foi alterada com novas hipóteses pela lei complementar 135 de 2010, essa sim chamada de lei da ficha limpa. Nós tratamos na aula 2 de todas essas hipóteses, falamos como é que se processa também a ação chamada ação de impugnação ao registro de candidatura, falamos de eventuais problemas no DRAP, quanto das convenções partidárias. Então, bastante assunto que nós temos também na aula 2. Na aula 3, nós falamos de propaganda eleitoral. Propaganda, um tema que sempre gera muita polêmica, muita discussão, muita gente querendo entender sobre como é que é a propaganda política, especialmente agora que a internet entrou de vez no campo da propaganda eleitoral. No passado, a propaganda era feita nas ruas, em comícios, até showmícios nós tínhamos essa previsão, e agora não é mais permitida a realização desses comícios, esses showmícios. Na verdade, o comício ainda pode, mas o showmício, em que o candidato era um mero locutor de um cantor sertanejo, um cantor pop, tudo que nós vimos que o cidadão ele ia assistir, não o candidato falar das suas propostas, mas simplesmente ele ia lá na condição de fã do cantor sertanejo, do cantor pop, que fazia parte daquele evento eleitoral. Agora não pode mais, e é muito importante, você que é um estudioso do direito eleitoral, com certeza se lembra que
até o ano de 2016, portanto a eleição municipal de 2016, era absolutamente proibido se valer da propaganda paga na internet. Ninguém fazia propaganda paga na internet, somente era permitida que o próprio eleitor, partido, coligação ou o candidato fizessem manifestações, simplesmente aquelas manifestações pessoais, compartilhando, expondo as suas ideias, mas sem utilizar recursos financeiros, sem utilizar dinheiro para divulgar as suas ideias na internet. Agora, por um outro lado, especialmente diante da pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral, por meio da legislação eleitoral que mudou, além de permitir que se faça propaganda paga na internet, inclusive incentiva como forma de evitar as aglomerações. Mas daí a propaganda tem que ser dentro dos limites da lei. É proibido que se utilize fake news, disparos em massa na internet. Quem pode fazer propaganda paga na internet é partido político, coligação ou o próprio candidato. Por que é necessário que se observe essa norma legal? Para que o próprio candidato, partido ou coligação possa colocar esses gastos expendidos a título de propaganda na internet, especialmente nas redes sociais, aquelas redes sociais que você conhece, Facebook, Instagram, também o mecanismo de busca, o Google. É possível que se faça propaganda eleitoral na internet, mas rigorosamente o que for gasto, o que for empregado como recurso financeiro nessas propagandas, elas devem estar devidamente colocadas na prestação de contas. Então, para se evitar o ilícito previsto no artigo 30A, o ilícito do Caixa 2, é que se proíbe que o próprio eleitor faça mecanismos de pagamento para incentivar determinada campanha. Mas e o direito de livre expressão do pensamento? Isso é garantido porque o eleitor ainda pode manifestar a sua ideia, o seu pensamento de maneira não paga nas redes sociais. Isso não mudou. E é importante também que você assista, e convido você a assistir, se ainda não assistiu, a nossa terceira aula, que além de propaganda, além de questões relativas à propaganda, as questões relativas à inelegibilidade tratadas na primeira aula e os temas mais importantes e técnicos e teóricos na primeira aula que nós tratamos, como distritão, voto distrital misto, voto distrital puro, assuntos que estão em debate, você também assista a nossa quarta aula que fala de ações relativas às representações eleitorais. Elas que são as representações, especialmente representações por compra de voto, prevista no artigo 41A da Lei Eleitoral, a representação por 30A, artigo 30A da Lei Eleitoral, artigo 30A da Lei 9.504 de 97, ela que já foi alterada tantas e tantas vezes, e daí nesse artigo você tem a prática da captação ilícita de recursos ou emprego ilícito de recursos em campanha eleitoral, o que popularmente todos nós conhecemos como Caixa 2. Falamos disso na aula 4. É importante que você também assista, revise quando quiser no nosso material no YouTube. E agora nós vamos falar das ações propriamente ditas, as ações eleitorais propriamente ditas, as ações que nós temos e que são imprescindíveis para o bom curso do direito eleitoral. E quais são essas ações, professor Renato? Como que se processa essas ações? E você, estudante de direito, já sabe que no direito eleitoral tudo é muito célere. Existe uma celeridade muito maior do que outras searas do direito. Isso é muito comum, é muito importante e principalmente para você que é um estudante, é importante que você observe aquilo que está disposto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Muitos alunos, sobretudo alunos de pós-graduação, me procuram, falam, professor, eu sou de outra área, eu milito em outra área do direito. E daí eles se surpreendem, na verdade, que a aplicação desses prazos se dê pelo artigo 22 da Lei Complementar 64. Por exemplo, os prazos muitas vezes são prazos de 3 dias, prazos muito mais apertados do que aqueles prazos do Código de Processo Civil ou até mesmo do Código de Processo Penal.
Mas agora vamos às nossas ações. E quais são essas ações? Quais são as principais ações que nós temos a tratar na aula de hoje? A ação de impugnação ao registro de candidatura, a ação de investigação judicial eleitoral. Também temos a ação de impugnação de mandato eletivo e, por fim, terminaremos a nossa aula com o recurso contra a expedição de diploma. E daí, com certeza, você terá, ao longo dessas 5 aulas, um apanhado geral daquilo que é mais importante, do cerne do que se fala a respeito do direito eleitoral. Vamos lá para a ação de impugnação ao registro de candidatura. A ação de impugnação ao registro de candidatura, nós tratamos bastante na segunda aula das hipóteses de inelegibilidade colocada na lei da ficha limpa. Falamos também das condições de elegibilidade colocadas no artigo 14 da Constituição Federal. E a ação de impugnação ao registro de candidatura é aquela que deve ser proposta em até 5 dias a partir do momento que é colocado à disposição de todos o edital. É publicado um edital com todos os candidatos, todas as pessoas filiadas a partidos políticos que requereram junto à Justiça Eleitoral o seu registro de candidatura. E nós temos então esse prazo, 5 dias, para você, partido, coligação, candidato ou o próprio Ministério Público Eleitoral, fazer a impugnação ao registro de candidatura. Professor, são só esses os legitimados? Sim, mas e se eu sou um cidadão? Eu quero dizer que determinado candidato a prefeito na minha cidade, determinado candidato a vereador na minha cidade está inelegível. Então, você, cidadão, pode se dirigir diretamente ao juiz eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral e fazer aquilo que é chamado de notícia de inelegibilidade. Isso não quer dizer que você se tornará autor da ação. Você está dizendo para o juiz eleitoral que o sujeito está inelegível. E o juiz, a partir daquela informação, agindo até pelo seu livre conhecimento, livre convencimento do juízo, ele vai deferir ou indeferir o registro de candidatura. Qual que é a diferença? Para aqueles que são legitimados, partido político, coligação, candidato, opositor ou o próprio Ministério Público, é garantido o direito de recurso. Se nós estamos a falar de uma eleição municipal, nós evidentemente temos uma situação que é possível o recurso até as instâncias superiores. Se a eleição municipal vai ao Tribunal Regional Eleitoral e eventualmente até mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima da Justiça Eleitoral. E daí nós temos todo o processamento de uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Professor, mas qual que é o prazo de defesa? 5 dias para entrar. Eu estou a defender um candidato impugnado. O prazo de defesa, nesse caso, é de 7 dias, 7 dias corridos, contando o final de semana, contando o feriado, contando tudo. Então, ainda assim, é um prazo bastante apertado, apertado porque também é apertado o período de propaganda eleitoral, o período de campanha eleitoral, e por isso que a Justiça Eleitoral deve e tem que ser célere. Vamos continuando falando um pouco ainda sobre as ações de impugnação. Uma dica que eu sempre dou a todos os nossos estudantes é que a legislação, a lei eleitoral, ela fala que pode impugnar quem é candidato, mas ela não exige que seja candidato ao mesmo cargo. Então é perfeitamente possível, e a Justiça Eleitoral já assim o reconheceu, que um candidato a vereador, por exemplo, uma candidata a vereadora, por exemplo, possa promover a impugnação a um candidato ou uma candidata a prefeito. É possível que isso aconteça e a legislação assim permite. Então, muitas vezes nós vemos um candidato a vereador promovendo uma ação de impugnação ao registro de candidatura de um candidato a prefeito. É possível, é uma coisa já aceita pelos tribunais e, portanto, é possível de ser aplicada. Mais assuntos, eu peço que você olhe, se tiver alguma dúvida em relação à impugnação e também as condições de elegibilidade e hipóteses de inelegibilidade, nós tratamos com o maior vagar deste assunto na segunda aula. Falamos bastante sobre esse assunto, você pode rever quando quiser. E agora nós vamos para uma outra ação, essa ação também muito conhecida, que é justamente a ação de investigação
Judicial Eleitoral, a AIJE, uma ação muito comum prevista lá no rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Nós falamos bastante desse artigo nessa aula. E a AIJE, ela tem a finalidade de proteger a normalidade e a legitimidade, a legalidade das eleições, especialmente contra o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, abuso de autoridade, o emprego de função ou cargo público para desequilibrar o pleito, ou então até o abuso dos meios de comunicação social. E daí eu sempre chamo a atenção para dois pontos muito importantes. A doutrina fala em desequilibrar o pleito, fala em paridade de armas. E é justamente isso que se imagina. Se você está falando de uma eleição, você tem que imaginar que os candidatos, salvo as suas especificidades, as suas diferenças ideológicas, eles possam ter condições de competirem em paridade de armas nas eleições. Se um candidato ele avança o sinal, ele faz coisas que não estão permitidas pela legislação, ele deve ser punido, eventualmente até com a própria cassação do registro de candidatura, ou se já tiver sido eleito e diplomado, a cassação do diploma, que pode gerar, se for um caso de eleição majoritária, prefeito, presidente da República, governador ou senador, até anulação das eleições e realização de novas eleições. Então, uma situação bastante grave, muito severa, portanto, a ação de impugnação ao registro de candidatura, ela derruba uma candidatura e também, agora que nós estamos a tratar da ação de investigação judicial eleitoral, ela pode derrubar uma candidatura, um registro de candidatura ou até mesmo alguém já eleito e até diplomado. Então, vamos voltar a um conceito que eu chamo muita atenção quando estamos a falar de AIJE, é o conceito de agente público. Professor, mas agente público é aquele agente público do direito administrativo? É aquele agente público que nós tratamos no direito administrativo? Não, o direito eleitoral ele estende um pouco mais o entendimento para as pessoas que são consideradas agentes públicos. O autor, José Jairo Gomes, ele sempre fala que isso vai do gari ao presidente da República. Ou seja, pessoas que de alguma forma estão fazendo, seja na administração direta, seja na administração indireta, seja contratado, terceirizado pelo poder público, todas essas pessoas que têm relação com o poder público são consideradas agentes públicos. E daí, na condição de agente público, o sujeito ele não pode abusar dessa condição, dessa facilidade que ele tem como eleitor para conseguir vantagens ilícitas, vantagens eleitorais. Então, essa ação ela visa a proteger uma situação que é muito comum na justiça eleitoral. Professor, eu não entendi como que se dá esse abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação social. Eu vou passar alguns exemplos que já aconteceram, casos que já foram julgados, claro que não citarei nomes, mas eu vou dar exemplos do que pode ser considerado, por exemplo, abuso de poder econômico. Imagine você que uma empresa não possa, e a legislação assim o diz, desde o julgamento em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, empresas, pessoas jurídicas não podem financiar candidatos. Imagine então uma situação de que um empresário resolva transferir valores para seus funcionários, ele maqueia uma forma de aumento para esses funcionários e esses funcionários, pessoas físicas, portanto, façam doações de campanha, porque na verdade esse empresário ele tem um interesse de continuar ou realizar contratos com o poder público. Evidentemente que ele está fazendo uma doação da empresa, só que passando por pessoas físicas, de modo a maquiar essa passagem de recursos. Evidentemente que uma vez comprovada, com prova robusta, uma situação como essa, nós temos o abuso do poder econômico. O poder econômico, a empresa agindo para alterar o resultado das eleições, ou melhor dizendo, alterar, desequilibrar a disputa. Nós falamos há pouco que nós temos que manter sempre a equidade, a paridade de armas. Se tem uma empresa melhorando a condição financeira de um candidato, evidentemente que o outro candidato ou os demais candidatos serão prejudicados. Aí nós temos um caso clássico de abuso de poder econômico. Professor, mas e abuso de poder político?
Abuso de poder político, imagine vocês, um prefeito em mandato tentando a própria reeleição, ou então, se ele não for o candidato, tentando fazer o seu sucessor e utilizando toda a máquina para fazer esse sucessor ser eleito ou ele mesmo sendo eleito. Então, ele utiliza os perfis sociais, nas redes sociais da prefeitura, o site da prefeitura, os funcionários públicos, os equipamentos públicos. De repente tem um drone da prefeitura, tem uma máquina que ele coloca à disposição da campanha dele de alguma forma. Isso é abuso de poder político. O sujeito está a utilizar da máquina pública, utilizar dos recursos públicos, de modo a, novamente falando, desequilibrar o pleito, desequilibrar a potencialidade que deveria ser igual, isonômica para todos os candidatos. Então, desequilibrando o pleito, nós temos uma situação de abuso de poder político. E assim, eu encerro um pouco sobre a natureza dessas ações, mas não sem antes falar que é uma ação civil, de natureza civil, não é uma ação penal, é uma ação de natureza civil e ela se presta a cassar o registro ou diploma, se o sujeito for já diplomado, e também a declaração da inelegibilidade por até 8 anos. Essa inelegibilidade estaria esculpida na lei da ficha limpa, aquela que nós tratamos na aula 2 e que você está convidado a assistir novamente. Bom, quem são os legitimados para uma AIGE? Quem são as pessoas que podem ser processadas numa AIGE e quem pode entrar com o processo? Quem são os legitimados? Quem tem legitimidade ativa e quem tem a legitimidade para figurar no polo passivo. Legitimidade ativa são aqueles mesmos da ação de impugnação ao registro de candidatura, partido político, coligação, Ministério Público Eleitoral ou candidato. Ministério Público Eleitoral está em todas, porque ele é o fiscal da lei, fiscal da ordem, e ele é legitimado para tutelar toda a eleição no que se refere às ações de investigação judicial eleitoral. E também aí os candidatos, partidos ou coligações podem fazer também a natureza de figurarem no polo ativo das ações, ou seja, serem autores dessas ações e são geralmente colocadas ou pelo Ministério Público ou por esses outros atores que figuram como autores das ações. E professor, quem que fica no polo passivo numa ação de investigação judicial eleitoral? Só candidato, só partido, só coligação? Não, são todos aqueles que eventualmente sejam beneficiados do ilícito. Então pode ser que uma empresa seja beneficiada, pode ser que o próprio prefeito, não tentando a reeleição, mas tentando eleger o seu sucessor, tenha agido de modo ilegal. Ele também deve figurar no polo passivo. Então, terceiros, ainda que não sejam candidatos, podem figurar no polo passivo. E daí eu encerro falando uma situação que é muito importante. Muitos operadores do direito se esquecem, mas existe a obrigatoriedade mesmo, existe o litisconsórcio passivo obrigatório. Obrigatório porque, ao você tentar a ação de investigação judicial eleitoral, que pode resultar, em última análise, numa cassação do registro ou diploma do titular, do prefeito, não existe prefeito sem vice-prefeito. E ao derrubar o diploma e cassar o mandato e anular as eleições, você também estará a entrar nos direitos do vice. Então, ele deve estar no polo passivo, figurar obrigatoriamente no polo passivo. É uma obrigatoriedade que a ação de investigação judicial e também as outras que nós veremos aqui para frente são colocadas. Então, essas obrigatoriedades, você que está pensando em ajuizar uma ação de investigação judicial eleitoral, você que é estudante do direito, você que é promotor, que atua na justiça eleitoral, na zona eleitoral, você que é advogado, deve observar essa necessidade de litisconsórcio passivo obrigatório. Bom, assim nós encerramos a nossa temática em relação às AIGEs que são
muito importantes e muito comuns num processo judicial eleitoral. E agora nós vamos falar de uma outra ação, uma ação também muito importante, que é a ação de impugnação a mandato eletivo. Se a AGE, nós falamos do curso da campanha, na ação de impugnação do mandato eletivo, ela deve ser proposta em até 15 dias após a diplomação. E nós não estamos pedindo, nesse caso, a cassação do registro de candidatura. Porque se o sujeito já foi diplomado, quer dizer que ele já venceu as eleições, já foi diplomado e, portanto, se já diplomado, ele deve ter o diploma cassado. Diploma cassado, automaticamente haverá a anulação das eleições se nós estamos a tratar de eleições majoritárias. Mas, professor, e se for um vereador? Daí, analisando e cassando o diploma do vereador, haverá implicações na cassação desse vereador e também no cômputo do quociente eleitoral, para quem foi também aqueles votos, porque esses votos são invalidados. Mas é importante que você lembre que estamos a falar de cassação de diploma. Quando que se pode entrar com uma ação de impugnação ao mandato eletivo? Em até 15 dias da data da diplomação. O sujeito se torna diplomado, ou seja, a partir do momento que ele é eleito, ele tem o direito adquirido de ser diplomado e vai ser diplomado pela Justiça Eleitoral, porém, esse diploma pode ser cassado mediante a ação de impugnação ao mandato eletivo. A coisa mais interessante da ação de impugnação ao mandato eletivo é que ela é a única ação eleitoral que tem previsão na própria Constituição Federal. Você, estudante, pode abrir a sua Constituição no artigo 14, parágrafos 10 e 11, e você verá a previsão da ação de impugnação de mandato eletivo. Essa ação, vale dizer, é uma ação que, pela gravidade, pela importância dessa ação, ela corre em segredo de justiça, porque ela vai correr ao longo do mandato, do começo do mandato do candidato que for eleito. Então, o sujeito está no começo do mandato, pode ter essa eleição anulada, se for um cargo majoritário, volto a dizer, e, portanto, ela corre em segredo de justiça. O litisconsórcio passivo também é obrigatório. Falei há pouco em relação às AGEs, aí porque, evidentemente, que não existe prefeito sem vice, não existe governador sem vice, não existe presidente da República sem vice. E, professor, se nós estivermos falando de senador da República, senadores da República têm suplentes, e daí os suplentes devem também estar no litisconsórcio passivo obrigatório, se for uma ação de impugnação a mandato eletivo contra suplentes. Muito importante essa ação, é uma ação que dá muito o que falar e ela é uma ação que corre sempre, rigorosamente em segredo de justiça. Então, nós temos aí mais uma ação, que é a ação de impugnação a mandato eletivo. Ação importantíssima, ação que é comum. E muitas vezes essa ação ela é colocada quando há algumas situações muito claras. Por exemplo, fraude eleitoral, se houver fraude. Professor, mas como assim fraude? Várias formas de fraude podem ser colocadas. Imagine uma fraude se o sujeito compra voto. Então, aí a prática do 41A pode ser arguída por meio da ação de impugnação ao mandato eletivo. Também pode ser objeto de abuso de poder econômico. Ah, professor, porque daí não cabe mais AGE? Eu posso entrar com uma AIME? Sim. Então você vai dizer que houve abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação social em sede de AGE. Uma outra forma de AGE, de AIME, que tem acontecido muito, é AIME, não AGE, nós temos visto AIMEs tratando de fraude na cota de gênero. Nós falamos nas aulas anteriores que é necessário que se observe pelo menos 30% do gênero. Se tiver 70% de homens, obrigatoriamente temos que ter 30% de mulheres na campanha, ou vice-versa. Então, é importantíssimo que se evite a fraude na cota de gênero, que se evite aquilo que é chamado no popular de candidaturas laranja, pessoas que emprestam seu nome simplesmente para cumprir a cota,
mas que não participam efetivamente das eleições. Há exatos momentos e relatos que a Justiça Eleitoral aplicou, inclusive, sanções para caçar chapas inteiras contra chapas de vereadores eleitos que se valeram de candidaturas laranjas, mulheres que sequer tiveram um único voto. Nem ela mesma votou em si. E nessa situação, evidentemente, que nós temos que se colocar a cassação da chapa, a cassação do mandato. E daí, evidentemente, que nós temos também a obrigatoriedade. Se nós vamos atacar direitos de todos, coloca-se todos no litisconsórcio passivo obrigatório. Se eu estou entrando com uma ação de impugnação ao mandato eletivo, eu tenho que entrar contra a chapa toda de vereadores, se for o caso de fraude na cota de gênero. Também temos o caso da prática do disparo em massa de mensagens, seja por aplicativos de mensagens, seja por mensagens via SMS. Então, nós vimos, sobretudo nas eleições de 2018, algumas ações de impugnação ao mandato eletivo contra pessoas que foram eleitas, que possam ser objeto dessas ações por práticas de disparos em massa. Lembrando que nós falamos nas aulas anteriores, especialmente na aula 3, que falamos de propaganda, que é absolutamente vedado pela legislação o disparo em massa de WhatsApp, de aplicativos de mensagem, especialmente esse que é mais utilizado no Brasil, e também o disparo de SMS. No passado, era muito comum que se fizesse isso por telemarketing. O telemarketing também é proibido nas eleições, é proibida essa modalidade de propaganda. Além de incomodar o eleitor, é uma situação que a própria legislação já vem proibindo. E daí é sempre importante se dizer que o anonimato nas redes sociais, a utilização de robôs, a utilização de tecnologias cada vez mais sofisticadas para se angariar votos de maneira ilegal é combatida e pode ser combatida. Se no curso das eleições, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se depois, até o prazo de 15 dias após a diplomação, como nós falamos aqui, havendo fraude, havendo abuso de poder econômico, havendo também alguma situação que envolva corrupção, nós temos a possibilidade da propositura da ação de impugnação a mandato eletivo. Essa ação, volto a dizer, sempre é bom lembrar, ação de natureza constitucional, ação prevista pelo próprio texto constitucional, prevista no artigo 14 da Constituição, parágrafos 10 e 11. Portanto, ela cai sempre em concursos porque é a única com previsão na Constituição Federal. É uma ação que muitas vezes se utiliza e as pessoas que estão aí fazendo concursos, estudando para concursos públicos, com certeza já se depararam com ações dessa natureza. Importantíssimo esse assunto para você, estudante de direito, você que quer saber um pouco mais sobre direito eleitoral. E, finalmente, nós chegamos na ação chamada de recurso contra a expedição de diploma. Recurso contra a expedição de diploma, que, na verdade, ele tem como objetivo desconstituir um diploma já realizado. Professor, então vamos voltar um pouco. Se estamos a falar de recurso contra a expedição de diploma, então imagina-se que o sujeito foi efetivamente eleito. Só é diplomado aquele que é eleito. Lembrando que uma vez eleito, o sujeito vai ser diplomado pela Justiça Eleitoral. A verdade é que a Justiça Eleitoral irá fazer o julgamento das suas contas, essas contas devem ser julgadas até a diplomação e daí haverá a diplomação e o sujeito vai ser devidamente diplomado para que possa tomar posse do seu mandato. Sem a diplomação, não pode tomar posse. Se você anular esse diploma, automaticamente você está anulando o mandato do sujeito. Pode gerar novas eleições, porque daí novas eleições em casos de candidaturas majoritárias, de cargos majoritários, devem ser realizadas. A isso se dá o nome de eleição suplementar. Professora, na minha cidade nós tivemos que votar novamente para prefeito e vice-prefeito porque as eleições foram anuladas. Provavelmente devem ter sido anuladas ou por uma ação de investigação judicial ou uma ação
de impugnação ao mandato eletivo ou um recurso contra a expedição de diploma. Qual que é a diferença? A diferença é o que é objeto dessas ações, aquilo que essas ações apuram. E quando que deve ser proposto o recurso contra a expedição de diploma? Esse recurso contra a expedição de diploma deve ser proposto na Justiça Eleitoral em até 3 dias após a diplomação. Veja lá, se nós estávamos a falar sobre a AIME, que falava de 15 dias após a diplomação, agora estamos falando em apenas 3 dias após a diplomação. E daí tem uma curiosidade, tem uma situação que tantas vezes na doutrina, eu coloco no meu livro também, outros doutrinadores falam sobre isso, é o nome dessa ação, recurso contra a expedição de diploma. E é um nome que é errado, ele não é conveniente de ser utilizado, porque, na verdade, se trata de uma ação própria, uma ação que começa com a expedição de diploma e não um recurso. Não é um recurso propriamente dito, recurso contra uma sentença, recurso contra um acórdão já proferido, mas sim, havendo um ato de ofício do juiz em diplomar, encerra-se a participação do juiz eleitoral, se estamos a falar de uma eleição municipal, e esse recurso, embora proposto na primeira instância para que a parte oposta se defenda, ele é julgado diretamente no tribunal, porque aí estamos falando de recurso contra a expedição de diploma. Se você está entrando com recurso contra a expedição de diploma contra um prefeito já eleito, você vai propor essa ação na primeira instância para o juiz eleitoral, ele vai abrir para que a parte contrária se defenda e remeter esses autos ao Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Então, essa é a forma que se dá o recurso contra a expedição de diploma. E por que esse recurso ele é colocado? Ele é colocado em causa de inelegibilidade superveniente. Professor, que nome estranho, inelegibilidade superveniente. Daí, na nossa aula de número 2, nós falamos das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade. Como sempre é importante relembrar, condições de elegibilidade previstas na Constituição, artigo 14 da Constituição, hipóteses de inelegibilidade, matéria infraconstitucional, prevista na Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. E daí, se você acha que esse sujeito está em uma inelegibilidade superveniente, professor, durante o curso das eleições, o sujeito foi lá, fez o registro de candidatura, naquele momento ele era ficha limpa, naquele momento ele ostentava a categoria de ser uma pessoa tendente a ser candidato já na ficha limpa e teve o registro deferido. Só que ao longo do curso do processo eleitoral, sobreveio uma decisão de segunda instância por improbidade administrativa, sobreveio uma situação que o faça agora estar inelegível. Isso é uma inelegibilidade superveniente. Pode ser de natureza infraconstitucional, prevista na Lei da Ficha Limpa, e pode ser de natureza constitucional, prevista na própria Constituição. Daí nós temos uma ausência de condição de elegibilidade. O sujeito, dentro daquelas situações que nós expomos lá no artigo 14, que você pode rever na aula 2, o sujeito deixa de ostentar uma condição de elegibilidade, ou seja, ele deixa de participar na condição de um sujeito que ostenta a ficha limpa, ostenta condições plenas para o exercício do mandato. Daí se processa o recurso contra a expedição de diploma. Professor, como é que se dá essa inelegibilidade? Bom, eu peço para que você leia novamente, mais uma vez, o artigo 14 da Constituição e também o artigo 262 do Código Eleitoral. Aí nós temos a inelegibilidade superveniente. Mas é muito comum que as pessoas que, ao não promoverem a ação de impugnação ao registro de candidatura, nós falamos na aula de hoje, falamos na aula 2, ao não promoverem a ação de impugnação ao registro de candidatura, dizendo, alguém vai impugnar, daí ninguém impugna. Alguém vai fazer essa impugnação, ou pelo menos a notícia de inelegibilidade. Daí nem mesmo o Ministério Público faz a impugnação.
o juiz de ofício vai reconhecer que o sujeito está inelegível e o juiz não reconhece essa inelegibilidade, o registro de candidatura é deferido e transita em julgado. Ou seja, não se pode mais discutir o registro de candidatura. Daí esse sujeito ganha as eleições e o adversário fala, puxa vida, nós na verdade esquecemos de fazer a impugnação. Ele já tinha uma situação de inelegibilidade, ele já ostentava uma situação de inelegibilidade. É possível agora ingressar com recurso contra a expedição de diploma? Mas ele está inelegível e vai ser prefeito e foi eleito. Infelizmente, e é bom que se diga que não é mais possível revolver matéria que já foi apreciada pela Justiça. Se deixou de fazer a impugnação e é uma situação que naquele momento do registro de candidatura, quando é auferida a condição de elegibilidade, quando são colocadas as possibilidades, as hipóteses de inelegibilidade e o sujeito não foi devidamente impugnado, se não foi objeto de impugnação, evidentemente que não é agora, em recurso contra a expedição de diploma, que se pode discutir. Somente fatos que ocorram depois do registro de candidatura, a chamada inelegibilidade superveniente. E tem exceção, professor? Claro que tem exceção. A exceção é a condição de elegibilidade. Se estamos a falar de hipóteses previstas na legislação infraconstitucional, é absolutamente não permitido, ou seja, absolutamente proibido que se faça o recurso contra a expedição de diploma para situações esculpidas, por exemplo, na lei da ficha limpa, Lei Complementar 135, que alterou a Lei Complementar 64/90. Ou seja, nesse caso, você não pode arguir se não fez na ação de impugnação ao registro de candidatura. Já acabou, não pode mais fazer. Agora, se for uma condição de elegibilidade, se for uma situação esculpida lá no artigo 14 da Constituição, artigo 14, condição de elegibilidade, o sujeito perdeu a nacionalidade, estava num processo, não é mais brasileiro, nem naturalizado, deixa de ser um nacional. O sujeito teve uma condenação que faz com que ele agora esteja numa condição perdendo os seus direitos políticos, suspensão dos seus direitos políticos, numa condenação lá prevista no artigo 14. Daí, nesse caso, se é possível, a arguição por meio do recurso contra a expedição de diploma. Lembrando, mais uma vez, que o recurso contra a expedição de diploma é um recurso que se dá, mas tem um nome que é um nome errado. Ela, na verdade, é uma ação própria que começa sempre, se eu estou a falar de eleição municipal, uma ação que começa na primeira instância somente com protocolo, mas que é julgada diretamente na instância superior, porque ao ser diplomado prefeito, ao tomar posse, deve-se colocar no Tribunal Regional Eleitoral. A atuação do juiz eleitoral em se tratando de eleições se encerra com a diplomação. Então, é também uma ação muito importante. E fazendo um apanhado geral, antes de irmos para o nosso quiz, é importante que nós voltemos a lembrar sobre essas ações. Nós falamos aqui de 4 ações na aula de hoje, falamos das representações eleitorais na aula número 4 e na aula de hoje nós falamos das 4 principais ações eleitorais. A ação de impugnação ao registro de candidatura, que ela é quando você, acreditando que o sujeito está numa situação, numa hipótese de inelegibilidade, ou então que ele está numa condição de inelegibilidade, ele não contempla, não ostenta as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, se pode promover a ação de impugnação ao registro de candidatura. Quem? Aqueles legitimados, partido político, coligação, candidato ou próprio Ministério Público. O eleitor simplesmente faz a notícia de inelegibilidade. Ele não é titular da ação. Na ação de impugnação, nós falamos e voltamos a dar a dica para você assistir a segunda aula. Depois, também falamos da ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE muito comum, que se presta a colocar situações que há abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação social. O sujeito abusa
nos meios de redes sociais ou até mesmo um jornal. Imagina que se cria um jornal da última hora, um jornal com distribuição gratuita, caluniando, difamando os adversários. É um abuso dos meios de comunicação social, abuso de poder econômico, uma empresa intervindo no curso das eleições, ou então o sujeito que contrata a cidade inteira para ser seu cabo eleitoral. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Um prefeito tentando a reeleição faz com que a máquina pública toda trabalhe para a sua candidatura, ou então tentando fazer o seu sucessor. Abuso de poder político. São exemplos. Tratamos também da ação de impugnação a mandato eletivo. A ação de impugnação a mandato eletivo é uma ação de natureza constitucional prevista no artigo 14 da Constituição. Falamos dela quando já se há diplomação. Daí nós não estamos contra um candidato, estamos contra alguém que venceu as eleições e, portanto, já foi diplomado, vai ter o mandato cassado, o diploma cassado e, portanto, o mandato, consequentemente, se for julgada procedente essa ação. Ação que deve ser ajuizada em até 15 dias após a diplomação. E, finalmente, nós falamos do recurso contra a expedição de diploma. Falamos há pouco, esse que não é efetivamente um recurso, é uma ação própria que tem a natureza de ação, que começa a partir da diplomação. O juiz de ofício faz a diplomação, ele não está proferindo uma sentença, por isso que não é recurso. O juiz de ofício faz a diplomação e daí, a partir da diplomação, se abre o prazo de 3 dias para se ingressar com recurso contra a expedição de diploma. Professor, contra a expedição de diploma, então quer dizer que se o diploma for cassado, se for desconstituído esse diploma, o que vai acontecer? Vai acontecer a cassação do mandato e, inevitavelmente, a realização de novas eleições, se nós estamos a tratar de uma candidatura majoritária. Volto a dizer, lá na primeira aula nós falamos sobre candidaturas majoritárias e candidaturas proporcionais. Candidatura majoritária são aquelas: governador do estado, presidente da república, prefeito, vice-prefeito e senador da república. Então é errônea a ideia que pensa que só cargos do poder executivo ostentam esse status de candidatura majoritária, porque para o poder legislativo, senador da república também se trata de uma eleição majoritária. E assim nós encerramos o nosso curso, 5 aulas, mas não sem antes convidá-lo para que assista novamente no YouTube todas as nossas 5 aulas e também responda para finalizar o nosso quiz, esse quiz que será chamado agora nesse momento. Qual a data final para a apresentação da representação por propaganda irregular? Letra A, o final do ano eleitoral. Letra B, o dia das eleições. Letra C, 2 anos após o final de tais eleições. Letra D, 1 semana após a publicação da propaganda irregular. Qual que é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Qual é a data final para a apresentação da representação por propaganda irregular? O dia das eleições. Eu não posso falar em representação por propaganda se as eleições já terminaram, se a eleição já acabou, não há o que falar para representação por propaganda irregular. Então, a resposta correta é a resposta da letra B. Vamos à próxima pergunta, por favor. Qual o juízo competente para julgamento da representação contra candidatos ao Senado? Letra A, o STJ. Letra B, o Tribunal Superior Eleitoral. Letra C, o Tribunal Regional Eleitoral. Letra D, o Supremo Tribunal Federal. A resposta correta é a letra C, Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é aquele que julga casos em que envolva propaganda, representação contra candidato à presidência da República. Governador, candidato a deputado federal, deputado estadual e senador da República é julgado diretamente nos tribunais regionais eleitorais. E candidatos a prefeito e candidatos a vice-prefeito e vereadores são julgados nas zonas eleitorais pelo juiz eleitoral. É sempre bom fazer esse resumo, esse apanhado para revisarmos o que temos.
E agora, a última pergunta do nosso quiz, encerrando o nosso curso. Qual das partes abaixo não é legítima para propor uma representação? Letra A, coligações. Letra B, partidos. Letra C, eleitores. Letra D, candidatos. A resposta correta é letra C, eleitores. Os eleitores não podem propor as representações. E aqui faço um adendo para também as demais ações. Eles não têm aquilo que nós chamamos de legitimidade ativa. Quem que tem legitimidade ativa para propor essas ações? Partido político, coligação, candidato ou o próprio Ministério Público Eleitoral. Esses são os legitimados. O que o eleitor pode fazer? O eleitor pode levar ao conhecimento das autoridades, no caso de uma propaganda, uma representação ao Ministério Público. Se for uma notícia de inelegibilidade, ele pode levar ao Ministério Público ou até mesmo ao juízo eleitoral, mas ele não é titular das ações. E assim nós encerramos o nosso curso de Direito Eleitoral colocado em 5 aulas aqui no Saber Direito da TV Justiça. E eu espero que você tenha aproveitado o nosso curso, estude, assista às nossas aulas quantas vezes seja necessário e que você continue conosco na TV Justiça nos nossos outros cursos, esses cursos tão bem colocados pelo Saber Direito. Muito obrigado e mais uma vez agradeço a sua audiência. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.